Mais uma vez, estamos aqui no CoilCast, mais um CoilCast. Nosso objetivo é simples, direto, é para apresentar a vocês que nos assistem as oportunidades que existem com tecnologia, se a tecnologia for colocada à disposição daquele que produz. Não somente aqueles que produzem em grande escala, desde o pequeno produtor, o pequeno agricultor e aquele que tem uma floresta remanescente, ou aquele que tem uma grande extensão de floresta, ou comunidades extrativistas, para que a tecnologia chegue a todos e facilite o processo de geração de renda e de oportunidades com a bioeconomia do estado de Rondônia e da Amazônia e com todo esse conjunto produtivo que abastece o nosso estado e que nos faz crescer com tanto volume, com tantas oportunidades e com consequências diretas na vida das pessoas que estão aqui acreditando em Rondônia. Hoje, aqui, nesse momento, eu estou recebendo um grande amigo, Leandro Soares Moreira Dil. Boa noite, Camato. Boa noite, bom dia, boa tarde. Verdade. É lógico, né? porque nós estamos juntos aqui. Leandro, rapidamente, eu não vou fazer currículo aqui não, tá? Mas aquela última passagem lá pela Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, estivemos juntos lá em algumas oportunidades, e hoje especificamente, e esse é o motivo do nosso bate-papo aqui, hoje coordenando e dirigindo a parte de inovação da Faculdade Católica aqui de Rondônia, em Porto Velho especificamente. Leandro, pode começar. Diga tudo para nós, porque eu estive lá, a abertura do Hub, ali na Católica. Conta para gente, como é que vai se dar todo esse processo de ampliar o acesso a oportunidades ali naquele Hub? Maravilha. Isso que você falou é justamente o ponto central aqui da conversa, né? O que nós teremos a partir, então, deste momento, de 2025, com relação à inovação, não só dentro do Hub, mas dentro da Faculdade Católica, né? Toda essa história é interessante, porque ela passa até pela minha própria história, né? Desde que eu comecei a trabalhar com inovação há cerca de 9, 10 anos atrás, quando fui o primeiro diretor de inovação da Fundação Leme para a Pesquisa, eu te falo que esse ano foi um ano singular da inovação no estado de Rondônia. Esse ano, assim, surgiram muitas coisas novas no estado. Teve o Hub de Vilhena, teve algumas outras estruturas que aconteceram em outras cidades do interior do estado, aqui em Porto Velho, né? O lançamento aqui do Hub RO, que tinha sido descontinuado no shopping, agora dentro da Faculdade Católica, que eu acho que tenho certeza que é um ambiente mais adequado até para um Hub, para poder congregar instituições, pessoas na busca de soluções, onde está a academia, os professores, pesquisadores, alunos, a geração de conhecimento, resolvendo problemas do setor produtivo, né? E fomentados principalmente pelo ente governamental. Você vê perfeitamente a Tríplice Hélice atuando, eu diria, da sua maneira mais efetiva quando eu analiso os últimos 10 anos de atuação que a gente tem aqui no estado. E a gente fica muito entusiasmado com isso, porque esse é o papel, né, da inovação, é juntar todo mundo, independente de fronteiras, de muros ou barreiras, para falar a mesma língua que é o desenvolvimento regional. Por que eu estou falando de desenvolvimento regional? Você bem falou ainda há pouco sobre a questão do nosso sistema produtivo hoje, muito pautado no agro, trazer muito crescimento econômico. E traz mesmo. E o crescimento ele é muito importante nesse processo de fomento às atividades de desenvolvimento que poderão vir a ser executadas no futuro. Então, esse momento tem que ser muito bem aproveitado. Se ele não for muito bem aproveitado, a gente vai estar desperdiçando oportunidades lá na frente que possam realmente trazer o desejado desenvolvimento. E é nesse ponto em que se pega o Hub. O Hub RO, né, ele é o local que congrega passado, presente e futuro, onde nós olhamos para o passado aprendendo com tudo que já foi feito, presente se atentando a tudo que nós estamos vendo do ponto de vista de crescimento econômico, tudo que o Estado está oferecendo de oportunidades de investimento, e futuro, que é justamente agora definindo com muita inteligência e com muito critério os caminhos que nós pretendemos percorrer para de fato alcançarmos o tão desejado desenvolvimento econômico lá na frente.
Então, assim, eu precisava fazer esse contexto para falar antes um pouco do Hub. Não, perfeito, perfeito. E mais, quando você fala da tríplice hélice, eu vou chamar a atenção aqui de que se trata, e está acontecendo porque há participação do governo. Exato. A SEDEC está lá e essa comunhão de vontade, de propósito, que permitiu que se instale ali, e ali é o lugar de um hub nesse nível. É ali mesmo, é dentro de uma instituição de ensino, é onde se congregam todos os esforços nesse sentido. E ali você começa a gerar um processo de total democratização do acesso. A primeira conexão, muitas vezes, é a primeira conexão de alguém com tecnologia. Quando entra lá, eu ouvi falar de um tal de hub, eu vinha ver o que é. Me explica. E de repente aquela pessoa que chega ali e fala: aqui eu vou poder trazer a minha ideia. Aqui eu tenho quem vai me auxiliar, me ajudar, me fazer entender como eu faço essa ideia se tornar realidade. E aí começa o processo. Isso, você já experimentou isso em várias oportunidades. É por aí que tudo isso vai começar? É assim, quando eu me referi a olhar para o passado, eu também olhando um pouco a história do próprio Hub, né? Eu estava no dia em que o Hub foi inaugurado. Há 4 anos atrás, mais ou menos. E o Hub RO, ele foi o primeiro espaço democrático de acesso à inovação de Rondônia. Nós não tínhamos nenhum outro espaço estruturado, ambientado, né, e até orquestrado para que isso acontecesse. Na verdade, o primeiro espaço foi o Sebrae Lab. Mas o Sebrae Lab era mais para uma agenda de eventos, né, de inovação, que ajudou bastante a nuclear esse pessoal, principalmente na época do Tambaqui Valley, ali começando, que hoje já tá andando aí, voando pelo Brasil. Mas o Hub, ele trouxe não só eventos, ele trouxe capacitações, ele trouxe esse network, esse encontro, né? Nós tivemos algumas rodadas de aceleração, de pré-aceleração, digamos assim, no Hub, que levaram startups de Porto Velho e de Rondônia para o mundo. Como é o caso da W2Sign, por exemplo, né? É uma startup que desenvolveu uma solução de assinatura digital lá nos primórdios que isso estava começando e que encontrou clientes na Europa, muito por conta das atividades dinâmicas que o Hub RO, lá no seu passado, bem executou, sob ainda a gestão da Semente Negócios, que tem uma competência, uma larga competência nesse tipo de atuação. Mas quando você vê o governo do estado começando a se preocupar com isso, então a gente começa a ver isso com muito bons olhos, porque depende muito da política de inovação estadual, a preparação do ambiente de inovação para congregar todos esses entes. A gente vê a importância que tem a ação governamental em países subdesenvolvidos para atingir determinados níveis de inovação. Talvez em países mais desenvolvidos, o próprio dinheiro da atividade privada, né, o próprio capital privado, o mercado, consegue fazer isso. Mas em países subdesenvolvidos, a gente depende dessa ajuda estatal, dessa ajuda do Estado para fomentar esses ambientes. E foi o que aconteceu com o Hub. Então, tenho que aqui parabenizar o governo do Estado quando teve a visão de pensar em criar o Hub de inovação, que é o Hub RO. Bom, nós olhamos esse momento presente agora, falando do passado, agora falando do presente, como um momento singular, assim, um novo capítulo dessa história. Por que é um novo capítulo? Porque dentro da nova proposta do Hub, ele vai vir dentro de uma programação muito mais turbinada, com muito mais coisas envolvidas, além do que já era praticado, até não só pela questão do espaço, porque vai aumentar bastante o espaço. Então, para você que está nos ouvindo, o Hub RO ficava instalado lá no Porto Velho Shopping, ao lado do Tudo Aqui. Ele tinha um coworking na entrada, que cabia ali na faixa de umas 30, 40 pessoas. Tinham 3 salas, né, privadas, para reuniões privadas. Tinha um pequeno mezaninozinho ali para fazer algum lanche, né? Tinha um café e uma água, e 2 salas, uma sala de reunião no piso superior e uma sala de treinamento. E nesse espaço aconteceram muitas coisas. Eu mesmo usei bastante aquele espaço para reuniões de negócio e para a participação de alguns outros eventos. Na atual dinâmica do Hub, quando começam as tratativas da Faculdade Católica, né, que foi até então procurada pelo governo do estado para sugerir algumas soluções, tendo em vista que nós tínhamos espaço
de sobra ali, foi pensado justamente nessa nova estrutura do Hub. Essa estrutura está sendo potencializada. Ela vai ter, nesse novo arranjo, 420 metros quadrados de construção. E alguns ambientes serão aprimorados, né, serão aumentados, e teremos novos ambientes que irão compor essa nova fase do Hub. Então, vou comentar um pouquinho sobre essa parte do projeto arquitetônico, né? Nós teremos um grande coworking, mais ou menos no modelo que nós já tínhamos lá, que são aquelas mesas compridas com tomadas e acesso à internet. A internet ela vai ter redundância, a gente quer garantir de fato uma internet de qualidade, porque quem está frequentando o ambiente, e aí eu cheguei a presenciar isso em alguns momentos, que a internet no outro hub ela era da Infovia. Em alguns momentos a internet da Infovia é muito boa, mas em alguns outros momentos não. Só que não tem uma internet boa, às vezes comprometia o usuário, que às vezes estava fazendo uma reunião de negócio. Sim, a conexão é essencial. Entendeu? Então, nessa imagina, hora tem que estar conectado. No meio de uma reunião de negócio, falando com o investidor, camada. E a internet falhar naquele momento é o pesadelo, né? É o pior dos momentos. Preocupa. Então, nós tem essa preocupação muito grande com a questão do acesso à rede. Continuaremos tendo as salas privativas para reuniões, tanto com pequenos grupos quanto grupos maiores, né? Serão expandidas aí para cerca de 4 ou 5 salas. Teremos um estúdio agora, um estúdio para geração de conteúdo. Eu percebo, Camata, que nós temos muito poucos ambientes para geração de conteúdo científico, de inovação. Tenho até que parabenizar a COIL pela presente iniciativa do COILcast, que eu acredito que é um dos primeiros nesse formato, né? Senão eu vou ousar dizer que é o primeiro nesse formato, que vem trazendo informação local de tudo aquilo que é produzido aqui, e as pessoas não sabem o que está acontecendo, né? Então tenho que parabenizar você, Camata, o amigo Fábio, toda a COIL, porque isso mostra que estamos andando de forma sincronizada, né? Ou pelo menos tentando nos sincronizar. E tem que ser de forma sincronizada, sim, porque a ideia é que a gente consiga aqui atrair, chamar a atenção das pessoas para tudo que a gente tem. Não é só potencial, não, é vida real aqui. Os números trazidos à mesa, números que mostram a nossa economia, o desempenho da economia, o desempenho dos setores e como a gente vai fazer para fazer melhor. Para fazer melhor, sim, para fazer a tecnologia chegar a quem precisa, para que ela seja democratizada, para que todos possam ter acesso e para que todos os frutos sejam colhidos, mas num esforço comum, num esforço conjunto. Nós não estamos aqui para discutir diferenças. Nós estamos aqui para discutir diversidade, competência, sinergia, complementariedade. A gente está aqui para desenvolvimento, não para desencontro, né? A ideia é essa. Isso é um ecossistema de inovação. É assim que ele pelo menos deve ser, né? Não deve haver essas barreiras, não deve haver muros, não deve haver vaidades nesse tipo de processo. Isso aqui é um bate-papo, né, que a gente pode fazer, né, de forma séria, dentro de um método, né, e que agrega na discussão que vai haver de forma coletiva. E falta esse tipo de ambiente. Então, assim, a gente tem que realmente reconhecer o papel que a COIL está tendo nesse início, tá? Um papel assim, determinante com relação ao estímulo dessa forma de comunicação, e muito profissional também, né? O investimento que foi feito, tudo aqui. Então, isso realmente mostra a seriedade da iniciativa. Mas o Hub também, para as outras pessoas, também vai poder proporcionar um ambiente dentro das instalações. Vai ter um estúdiozinho que vai permitir uma startup fazer o seu pitch, um pitch de melhor qualidade, com a câmera de maior qualidade, né? Fazer as edições, porque não é sempre que a startup tem acesso a isso, né? A um material profissional, digamos assim, para fazer o seu material ali que ainda está começando ali a trilhar o caminho da inovação. Então eu vejo essa estrutura muito funcional quando você olha que tem também esse tipo de situação. Tem uma sala de reunião realmente para business, que não é aqueles espaços privativos de reunião. É uma sala de business, com a mesa comprida, com a tela, as cadeiras, né, com toda a ambientação realmente para uma necessidade de business. Se uma startup tiver aí a alegria de receber um investidor e não ter um local para se reunir com ele, lá no Hub nós teremos um espaço adequado para isso, né? Poder servir uma água, um café, realmente fazer algo profissional. Isso é um tipo de suporte muito bom. Então eu até descobri recentemente, viu, Camata, e lembrando aqui, nós não temos barreiras realmente, né? E quem me conhece sabe, cara, eu tô onde tiver inovação eu vou estar lá,
né, apoiando, fazendo, não importa o jeito. E eu estava conversando esses dias com um gerente lá do Santander. E o Santander falou que lá no Santander também tem uma sala de business que é aberta às pessoas, não só aos clientes. Se uma pessoa quiser usar para uma reunião de negócios, basta fazer um agendamento que consegue usar. E é uma mesa padrão Santander, aquelas mesas, né? Mesa não, uma sala, né? Uma sala realmente estilizada para esse tipo de situação. E olha, a gente nem sabia disso, né? E isso é ecossistema. A gente começa a identificar, começa a agregar e começa a trazer essas oportunidades para dentro, né, do Hub. E o Hub tem esse papel de conectar tudo isso. Certo? Isso, perfeito. E aí vem uma pergunta que eu queria que a gente pudesse contextualizar bem isso aqui. E aí tem alguém nos ouvindo e falou, olha, tem um Hub, então eu vou lá ver. Eu vou me apresentar, vou ver se eles querem ouvir minha ideia e assim vai. Mas é isso mesmo? Aquela pessoa que está ali guardando com a vontade uma ideia, querendo fazer algo, querendo fazer uma inovação, porque acha que aquilo que ele pensa é uma inovação, tem um espaço para ele chegar lá e falar, escuta, alguém pode me ouvir e dizer se o que eu tenho aqui é algo que pode se transformar numa startup, que vai produzir um serviço, um produto, se isso... Como é que vai ser isso? Agradeço a pergunta, porque tem muita confusão com relação a isso. Vamos lembrar aqui, Camata, que o Hub ele aborda diferentes camadas. A gente tem uma camada de infraestrutura que a gente acabou de comentar, que vai ter salas de reuniões, vai ter salas de treinamento, vai ter espaço instagramável, vai ter um espaço para fazer, né, vai ter toda uma infraestrutura, mas a infraestrutura por si só não garante nada. A gente precisa da infraestrutura agora, né, da estrutura humana ali, né, do background humano. E quem é que compõe isso? É o ecossistema de inovação. Então aqui em Porto Velho hoje tem um ecossistema de inovação que chama-se Vale do Madeira. O ecossistema de inovação Vale do Madeira é composto por várias pessoas, principalmente CPFs, né, que lutaram e lutam pela inovação, instituições também ali representadas, sejam elas de qualquer uma das 3 esferas, né, da tríade da inovação, e as comunidades de inovação, como foi a primeira e mais emblemática, que é a Tambaqui Valley, tem a Caiari Valley, tem a Tamba Woman, né, tem a Ser Valley, tem várias comunidades de inovação e espero que surjam mais, né? Então essa segunda camada é que de fato vai dar sustentabilidade, vai dar realmente a usabilidade desse espaço. Então se você tem uma ideia, hoje você não está mais sozinho. Porque antigamente, qual que era a premissa normal, Camata? Era você ir atrás de uma universidade. Aí você batia lá na porta da universidade, procurava um professor, aí o professor estava ocupado, não sabia como proceder com a questão da propriedade intelectual, então ele acabava não fazendo muitas vezes, precisava do recurso, ou então precisava de um programador ou de uma outra especialidade que não tinha ali. E o Hub, ele reúne esse espaço. Ele reúne o professor pesquisador, o profissional, porque às vezes eu preciso só de um desenvolvedor. Ele reúne também o financiador, que pode estar lá só de olho, né, procurando oportunidades. Então, se você tem uma ideia, você pode chegar lá no Hub, que funciona das 8 da manhã às 10 da noite, de segunda a sexta, por enquanto, tá? Por enquanto que a gente está ainda na estrutura provisória, lá na Faculdade Católica. E aí eu queria colocar isso aqui, que é a outra parte, uma terceira parte do que você colocou. As pessoas não podem entender como Hub da Católica. Não é Hub da Católica, tá, Camata? Sim. É Hub de Porto Velho. Hub RO. Hub RO é o Hub de Rondônia, né? E por que eu falo isso? A estrutura da faculdade, quando foi pensada, curiosamente casou com esse projeto. Isso quando eles fizeram isso lá atrás. Por que eu estou falando isso? Para quem já foi na Faculdade Católica, quando entra, não tem nenhum tipo de barreira que impeça qualquer pessoa entrar. É aberto a parte de baixo. Aquela parte de baixo da faculdade, para quem nunca entrou, é um espaço literalmente público, está dentro tá sob a gestão privada. Sim. Mas ele é público, qualquer um pode entrar, pode tomar um café na cantina lá, tem o banheiro, a gente está começando a ter programações culturais ali dentro do salão também, né? Tem alguns espaços que dá para ficar ali, e o Hub RO está ali, acessível para quem quiser chegar e usar, né, tranquilamente. Então, você está indo no Hub RO, no Hub de Rondônia. Tá? Isso é importante deixar bem claro. Então, se você tem uma ideia e quer ajuda para tirar essa ideia do papel, lá no Hub você encontra espaço
adequado para isso e pessoas que irão lhe ajudar por meio de eventos que acontecem todas as terças-feiras. Toda terça-feira às 19 horas lá no Hub sempre vai ter um especialista falando sobre um determinado assunto. Então, se você tem interesse, tem que entrar no site do Hub. Bota Hub RO lá no Google, vai aparecer o site do Hub. Também tem as redes sociais. E lá você vai ver toda a programação de palestras previstas. E aí você tem uma ideia, você começa vendo as palestras, vai conhecendo as pessoas e vai ter também as atividades de capacitação e formação. E é nesse momento que você coloca a mão na massa. Então você não está mais sozinho. Você tem um Hub RO e um ecossistema de inovação com várias comunidades que vão ligar você a instituições e pessoas. Perfeito. Então você tem o Hub RO, você tem o ecossistema e você tem essa conexão ali embaixo. Quando você entra na Faculdade Católica, obviamente a estrutura maior, a definitiva, vai estar do lado esquerdo ali. Ok. Só que do primeiro andar para cima é a Faculdade Católica. É onde começa a faculdade. Isso, perfeito. E aí, o que vem por aí do ponto de vista da própria Faculdade Católica em relação à questão de tecnologias, de cursos, de formação, de preparação, porque aí você tem uma simbiose que não para mais, uma troca, um compartilhamento que não vai mais parar e que vai exigir novas competências o tempo todo. E aí, como vai ser? O que você me conta de novidade aí? Isso é muito legal, Camata, porque quando eu cheguei na faculdade, estou completando um ano agora de faculdade, né? Eu saio da agência de desenvolvimento e vou para lá. E quando eu chego lá, o projeto inicial não era ser um espaço de inovação, aquela parte toda de baixo. Nós temos o núcleo central, que é a entrada aberta ali, né, para todos, mas tem dois braços, que é o braço norte e o braço sul, com 1.300 metros quadrados cada um, que estava prevista a instalação de estruturas como restaurantes, academias, lojas, né? E eu acho bacana ter uma estrutura dessa ali. Mas eu sugeri que talvez fosse melhor aproveitar um espaço desse para desenvolver dentro daquele espaço, mesmo que não fosse nele completamente, um espaço adequado à inovação. E na época o pessoal ficou assim, eles não compreenderam muito bem assim, como é que... Porque a inovação, nesse princípio, ela é muito difícil de tangenciar, ela acaba sendo meio etérea, né? É difícil você apalpar, ver a inovação acontecendo, né? E aí, para algumas pessoas mais pragmáticas, não conseguem perceber isso, né? E aí, quando nós começamos a trabalhar isso, começamos a trabalhar dentro de um escopo de uma ideia maior. Tá? Então surge o contexto do Hub RO e eu já emendei com um parque tecnológico. Eu fiz um estudo daquela área, não só da faculdade, mas do entorno da faculdade, e vi que no plano diretor da cidade, aquela área na frente é a área que a gente chama de zona atacadista da cidade. E a zona atacadista, ela pode usufruir dos mesmos benefícios que o setor industrial que fica lá na BR. Isso, sendo verdade, faz todo sentido pensar que esse quadrante que vai da Jorge Teixeira até a Rio Madeira, da Avenida Tiradentes até próximo da Santos Dumont, ser o quadrante que seria o equivalente ao Parque Tecnológico de Inovação de Porto Velho. Lembrando que Parque Tecnológico ele não é institucional. Não é uma instituição, não é um local que é o Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico ele é um território. Então, quando nós pensamos nisso, vamos pensar em estruturar esse território começando pela Faculdade Católica. Então, a fase 1 desse projeto que eu escrevi, que é um projeto grande, tem mais de 200 páginas, né, que foi submetido para um edital FINEP, né, no finalzinho do ano passado, dia 8 de janeiro, na verdade, desse ano. Infelizmente, não fomos contemplados, né, mas a ideia era justamente já pensar para daqui a 10, 15 anos lá na frente. Tá? Então, o Hub está entrando, mas junto com o Hub nós temos um espaço destinado dentro desse braço sul, que tem 1.300 metros quadrados, várias salas para instalação de empresas, porque eu preciso das empresas congregando desse espaço para ela colidir com o empreendedor, com o cara que está inovando, com o aluno, com o professor, que a partir dessa colisão de pessoas é que vão surgindo ideias, soluções, inovações. Eu preciso fazer as pessoas colidirem. Então eu já tenho naquele espaço alunos, professores, pesquisadores. Eu trago as empresas e as startups e a gente tem um ambiente perfeito para que as inovações possam surgir dali. Então a ideia é
Na outra parte, né, ao lado do hub, várias salas para instalação de empresas para pensar em inovação aberta. No centro, nós teremos um coworking ligado às salas acústicas para reuniões ocasionais. Certo. Um outro espaço bem aberto e desconstruído para eventos com alguns telões de LED. E 2 laboratórios, que é um laboratório de prototipagem e um laboratório que a gente está chamando de fábrica de software. Toda essa estrutura é a fase 1 do projeto do Parque Tecnológico, que vai compor junto com o Hub para começar a partir dessa estrutura, sair porta fora e começar a pensar na estruturação de outros espaços de inovação, da Tiradentes até Santos Dumont, da Jorge Teixeira até Rio Madeira, que é o quadrante atacadista. Então, a gente tem a fase 1, 2 e 3 aqui plantada, já pensando lá na frente, em 2030, 2035. Eu estou imaginando aqui o que teremos de negócios que vão se materializando no entorno. Que pode começar ali dentro, né? Porque as pessoas acham que startup só vai fazer software. Não é bem assim. Você tem uma startup que vai ter um produto, seja serviço ou seja produto físico mesmo. Originário de uma ideia que aplicou tecnologia para desenvolver tal produto. E ali, o fato de termos no plano diretor da cidade aquela região devidamente mapeada como um centro atacadista, com permissões de, por exemplo, para deixar mais claro, quando você tem um CNPJ e tem os quinais que dizem qual é a atividade, dependendo do plano diretor, a sua empresa, conforme a atividade, não poderá se instalar em determinado endereço, caso aquela atividade não seja permitida naquele endereço. Então, quando você diz, o plano diretor coloca ali como uma zona atacadista, pode chegar a níveis de estruturas maiores ali, como a gente vê algumas ali. A ideia, Camata, agora, enquanto estava a prefeitura na agência, eu já tentava transformar aquele setor também num distrito de inovação. Né? Porque já que ele já usufrui dos benefícios do setor industrial, também transformar ele num distrito de inovação. E aí tentar aglutinar nesse quadrante as empresas de tecnologia. Hoje a Cydia está instalada, por exemplo, dentro do Porto Velho Shopping. Não sei, será que a depender dos... Incentivos vai ser difícil a gente falar por conta da reforma tributária, mas a depender das vantagens e da atratividade que o setor conseguir imprimir para esse tipo de iniciativa, aí sim a gente começaria a aglutinar essas empresas. É interessante aglutinar elas num território e tem muita área para ser ocupada ali ainda. Lógico. Porque aí você imagina, você tem a Cydia aqui, o Sebrae aqui, o Instituto Tecnológico aqui, colidinho assim, circulando no mesmo espaço. Isso facilita, né, o surgimento de inovações. Não, perfeito, mas então vamos trazer à tona mais uma questão aqui, porque nós estamos falando do Hub Rio aqui em Porto Velho, esse conjunto de conexões que estão sendo traçadas a partir daí, e aí eu fico pensando no interior de Rondônia. Okay. Eu vou daqui até Vilhena pensando por onde eu vou passar e como a gente vai levar novas sementes, plantar novas sementes e gerar atividades com maior frequência em torno desse propósito do Hub RO, de conectar ideias, de conectar tecnologia, de conectar soluções e de conectar o processo de compartilhamento disso tudo com o objetivo único de fazer acontecer, crescer e realizar. Vai haver? Como isso vai se dar? Bom, eu ingressei até um pouco mais recente nesse projeto, né? Então, assim, as discussões técnicas que eu tive foi com a nova equipe, que é a Elisete Mesquita, a Karina, o Pedro, o Inácio, né? Que são as pessoas que estão muito à frente disso hoje ali na SEDEC, e aí eu pude entender melhor como que é o desdobramento desse projeto. E eles foram muito assertivos na hora que apresentaram, né, e estão defendendo essa estrutura do projeto, em tentar começar a nuclear aquilo que já aconteceu em Porto Velho em outros centros mais populosos do interior do estado. Porque Porto Velho, apesar de estar chegando nesse nível, não começou ontem, né? Já começou, já tem um tempo, só pelo Hub RO e pela desenvoltura do próprio ecossistema local de inovação. Mas a gente tem que começar a plantar isso também no interior. Então, a ideia do Hub é expandir para 7 núcleos
né, que serão Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Cacoal e Vilhena. Tá? Então a ideia da SEDEC é expandir as iniciativas do Hub RO, que está aqui sediado em Porto Velho, também para esses 7 núcleos no interior do estado. Claro que envolve também uma questão de etapas, né? Nessa primeira etapa estarão sendo adotados alguns parceiros que possam ceder a infraestrutura, né, física, enquanto que o Hub entra com toda a estrutura de eventos, de capacitações, de profissionais e tudo mais. Então, já existe muita iniciativa no interior. E eu achei isso de uma inteligência interessante. Por quê? Porque você não sobrepõe iniciativas que já estão existindo, que já estão acontecendo lá no interior do estado. Sim, é uma Pelo soma. contrário, você soma esforços, né? E eu achei isso sensacional. E a distribuição também dos grandes centros também foi muito bem pensada e não foi aleatória, porque eles fizeram um trabalho prévio muito interessante, que foi um estudo com relação à identidade vocacional do desenvolvimento econômico naquelas regiões. E esse estudo vocacional da questão da atividade econômica é o que vai balizar muitas das atividades que ocorrerão nesses núcleos no interior do estado, certo? Então você vai pulverizando, disseminando a cultura da inovação também nesses centros, e cada uma já vocacionada para aquilo que ele já produz. A assertividade do trabalho, ela é consequência desse estudo prévio. Claro. É consequência, até porque há perfis diferentes. Porto Velho tem um perfil, Isso. a região de Ariquemes é outro, a região de Ji-Paraná e seu entorno é outro. E se você for transitado, você tem o Tambaqui na região de Ariquemes, mas você também tem lá a mineração, por exemplo, de casterita. Você chega se você vai indo para Jaru, à direita você acha Cacaulândia, à esquerda você acha Teobroma, você tem a região do cacau ali muito forte, até Ouro Preto do Oeste também. Mas você passa por Ji-Paraná e quando você vai em direção a Cacoal, você vai para o centro do café de Rondônia. Se você segue para Rolim de Moura e assim por diante, você vai encontrando essa diversidade que tem no estado, e você vai encontrar por onde começou a soja em Rondônia, lá em Vilhena, por exemplo. E tem muito mais. Rondônia tem essa diversidade e tem, obviamente, a gente sabe que é fruto de um processo de migração que houve lá no início da nova fronteira agrícola da União, com o Plante que o João garante, com integrar para não integrar, entregar a Amazônia, e por aí segue. A gente participou dessa história, como eu volto a repetir, eu sempre repito isso, eu sou jovem há mais tempo, então eu participei sim, eu assisti, eu estudei, e eu vi isso acontecer quando criança e vim para Rondônia em 1980, ainda adolescente, e acompanhei esse processo de desenvolvimento. Mas com as suas características. O pessoal sulistas mais na região de Vilhena, a região de Espigão do Oeste, Cacoal, Ji-Paraná, muito capixaba, mineiro. E tem também, o sulista, eu digo, o catarinense, o paranaense, o gaúcho, você tem o pessoal da Sudeste. E por aí vão trazendo essas características culturais dos seus estados. E podem ter certeza que esse fruto colhido de Rondônia hoje, nesse desenvolvimento, nesse crescimento, nessa expansão, ele é resultado sim dessa comunhão, dessa diversidade cultural que veio do Brasil para cá. Esse é o resultado quando você traz tanta diversidade, tantas competências e cria tantas sinergias, tantas complementariedades. O resultado final é desenvolvimento. Quem vem para Rondônia não vem para ficar discutindo diferença, não vem para ficar discutindo esse tipo. Para Rondônia a gente vem para produzir, para crescer, para desenvolver. E para encontrar no outro aquilo que ele faz de melhor, para somar com aquilo que eu faço de melhor. Esse é o processo. Todos nós crescemos, todos nós desenvolvemos. O Hub RO aqui em Porto Velho, eu imagino que com esse conjunto de propósitos e de ferramentas colocadas à disposição desse propósito, sendo direcionado e expandido e oferecido e disponibilizado e fomentado pelo interior de Rondônia, como você disse, nesses próximos núcleos aí que podem ser agora trabalhados, criados,
vai fazer de forma mais linear, mas vai fazer com que a palavra inovação, a palavra tecnologia, elas sejam corriqueiras, né? Cotidianas, que sejam repetidas várias vezes ao longo do dia de qualquer pessoa, em qualquer atividade. Isso é essencial para que a gente comece a encontrar um processo de agregação de valor a tudo que se faz em Rondônia. Então veja, vou adicionar aqui, vou botar aí alguma coisinha a mais na cesta, porque se a gente está falando de startups, nós não estamos falando só de empresas de tecnologia que vão gerar softwares ou aplicativos. Não é isso. Elas podem virar indústrias, elas podem ser transformadoras, elas podem ser agregadoras de valor. Como está no propósito, nos alvos, nas programações desse hub discutir essa agregação de valor, e aí, quando você colocar isso, eu vou trazer à tona a questão da bioeconomia também, que é a nossa core competência aqui, não quero discutir. Então vamos lá. Bom, vou fazer só um adendo na fala da questão dos números que você apresentou, Kamata, que a questão do crescimento econômico no estado tem posicionado Rondônia como um dos estados mais prósperos da Amazônia, até do país, né? E ainda assim, se a gente for olhar no grosso modo, boa parte dessa produção agrícola que você colocou, e até mesmo a parte da agregação de valor que nós estamos trabalhando hoje aqui no estado, ainda carece de agregação tecnológica. Nós temos algumas atividades de baixa agregação tecnológica ainda, assim, precisaria incorporar mais tecnologia, e eu vou explicar o porquê. Porque quando você traz isso sobre a ótica da inovação, você melhora a competitividade. Porque do ponto de vista logístico, atualmente, a gente não consegue explorar, né, a vantagem logística que Rondônia tem. Se você olhar dentro do plano do Ministério da Integração, Rondônia, o quadrante Rondon é o mais estratégico para a logística nacional. Sim. Mas ainda não foi. Subaproveitado. Totalmente subaproveitado. Na verdade... E carente de investimentos que já deveriam ter sido feitos. Ouso a dizer que essa é a verdadeira vocação de Rondônia, né? É a questão logística. Sim. E toda essa outra esfera que você trouxe é o bônus, né? Uhum. É o que a gente consegue fazer além. Se você soma essas duas coisas, você tem uma mistura explosiva que realmente colocaria Rondônia nos mais altos patamares de desenvolvimento econômico desse país. E eu não estou falando isso aqui só da minha cabeça, porque tem um grande empresário e pensador aqui, inovador aqui da Amazônia, que é o Denis Minev, que ele lançou um vídeo no TED Talk, não sei se você já assistiu. Já. Eu acho incrível aquele vídeo, que eu não tinha pensado daquela maneira ainda, que ele coloca a Rondônia como o estado mais empreendedor da Amazônia. Certo? Só falou a verdade. E toda essa caminhada do agro que nos trouxe até aqui, vai levar ainda muito Rondônia nas costas, né? Ela vem muito justamente dessa mistura, dessa miscigenação de pessoas, de ambientes e de oportunidades, que virou um caldeirão ali, realmente, né, uma vossoroca que realmente trouxe um ambiente perfeito. E não para de ferver. Então é um estado que, mesmo com muito pouco, uma população muito restrita perto de outras regiões, produz demais. Se você olhar, né, proporcionalmente ali, o per capita desse PIB, assim, Rondônia está lá em cima. Maior que a média da Amazônia, Exato. Da região norte. Maior que a média da região norte. Isso mostra o potencial e as oportunidades. Mas eu ainda fico preocupado, Kamata, assim, eu não consigo ver ainda o estado e os municípios e o território de forma geral pensando numa agenda de futuro. As coisas, né, aqui em Rondônia, a economia ela é cíclica. Nós tivemos os diversos ciclos. Ciclo do ouro, ciclo da madeira, ciclo da borracha. Não está na mesma ordem aí, na ordem cronológica, mas foram ciclos, né? Eu vejo que o ciclo que as usinas nos trouxe é o mais perene na história do estado. É aquele que trouxe alguma sustentação para essas atividades. Então a gente tem que aproveitar esse momento para começar a partir de agora a olhar não só presente, mas um pouco de futuro. E aí vai entrar nessa questão da COI, que a gente já vai falar. Perfeito. Mas você me fez uma pergunta, eu preciso respondê-la. Estou esperando. Eu até esqueci, me perdoe. Foi,
como você, olhando para isso e sabendo que temos aqui um hub que vai pensar no desenvolvimento dessas, que vão aparecer por lá grandes ideias, sejam startups para tecnologia pura e simples, ou também para processo produtivo. Perfeito. Pensar em agregar valor. Eu vou te dizer o seguinte, aí não sou eu que defino isso, né? O Hub tem toda uma gestão, mas o que eu poderia sugerir, né, para o pessoal que tem a decisão dentro do processo para pensar no Hub dessa maneira, que é pensar no Hub como uma grande vitrine tecnológica para transferência de tecnologia para o setor produtivo, seja em qual seja a cadeia primária, secundária, enfim, que é o que a gente está precisando, porque isso vai agregar valor e vai trazer competitividade no curto prazo, né, no curto e médio prazo. Mas é aquilo que eu volto a reforçar, só isso não vai garantir ainda o longo prazo, mas a gente já tem aqui a receita e o papel do Hub nesse processo. Por isso que é importante tê-lo não só em Porto Velho, mas tê-lo também no interior do estado. Então ter isso em Ariquemes, Jaru, Ouro Preto de Paraná, Rolim de Moura, Cacoal e Vilhena é de fato determinante para fazer com que todas essas cadeias, e aí sim por meio do estudo realizado, essa vitrine tecnológica seja personalizada e vocacionada ao sistema produtivo daquela região. Cara, isso é lindo. Se você olhar na proposta, no projeto, ver isso acontecendo em 2025, cara, assim, é um negócio que eu não imaginava que fosse acontecer esse ano. Então isso já me encheu de esperança. Né? Ok, mas então vamos olhar, porque de repente pessoas de fora de Rondônia vão nos ouvir daqui um pouco, podcast no ar e o pessoal vai nos ouvir. Então eu queria chamar a atenção para um detalhe. Não se faz desenvolvimento sem energia. Perfeito. E sem logística. Energia para produzir, logística para fazer a matéria-prima chegar até a indústria e para fazer o produto final chegar até o consumidor. Então, sem logística, a riqueza não circula nesse aspecto. E Rondônia tem o privilégio da logística, de ser essa espinha Y vindo do centro-sul, do centro do país até a região amazônica, chegando até Rondônia, saindo à direita para o Atlântico, saindo à esquerda para o Pacífico, tem essa condição de logística e energia. São 2 usinas de 4,5 gigawatts cada uma. Nós temos energia aqui o suficiente para abastecer o vizinho, né? O país vizinho. Projeto de uma terceira aí que querem fazer. Isso. E não esquece Samuel. Não, ainda tem Samuel aqui. Que bom que Samuel chegou, porque eu cheguei muito antes de Samuel em Rondônia. A hidrelétrica de Samuel chegou depois, eu já estava aqui. Mas pensando nesse aspecto, Rondônia tem energia e essa condição de logística. Investimentos começam a chegar, começa a se discutir duplicação a duplicação que já foi feito aí, a parte de privatização da rodovia. Nós temos aí o asfaltamento que deve começar a realmente ser retomado para Manaus, mas nós temos a hidrovia que deve ser bem trabalhada realmente, tem que ser modernizado o mesmo processo. Lamento não termos nas 2 usinas hidrelétricas as eclusas. Foi um erro crasso, fatal, ridículo, que teria um custo mínimo de fazer essas eclusas, que estariam permitindo a navegação vindo desde lá, da ponta lá, na curva do Rio Madeira ali, em relação à proximidade lá na fronteira com o Acre e Bolívia. Mas tudo bem, passou, ok. Mas o potencial gigantesco que Rondônia tem não se resume a ter um agro forte produzindo, não se resume a 18 milhões de cabeça de boi, não se resume a soja, milho, arroz, feijão, não se resume a isso. Se resume em serviços, se resume em logística para abastecimento, tanto para ir quanto para voltar. Abastecer países vizinhos, sair em direção ao Pacífico, ao Atlântico e também receber de chegada e abastecer o centro, a região central e dali para o centro-sul, sudeste do Brasil. Esse é um potencial gigantesco e a gente gosta de chamar a atenção disso porque isso faz uma diferença enorme e o nível de agregação de valor, de crescimento do PIB e de um PIB per capita num estado como esse vai ser exponenciado a partir dessas oportunidades. Porém, nada disso vai acontecer se não houver uma conexão em tempo integral com inovação e transferência de tecnologia. E aí
eu entendo um papel gigantesco do Hub fazer isso acontecer, se essa disseminação, se essa regionalização não sai, Porto Velho, Ariquemes, Jaruro, Preto de Paraná, Cacoal, Espigão, Rolim de Moura e Vilhena, para que o estado inteiro vibre nessa mesma onda e siga nessa mesma direção do processo de inovação como algo a ser democratizado. Perfeito, Camato. Mas eu, como pesquisador e professor, tenho que fazer alguns alertas, né? Para que isso aconteça, a gente precisa de quê? De pessoas, de profissionais qualificados. E essa é uma preocupação que eu já tenho de algum tempo, sabe, Camato? Você falou muito bem da hidrovia do Madeira, que está em processo de concessão, né? Nós não temos nenhum curso de engenharia naval no estado. Quem vai fazer isso aí? Cadê os estaleiros? Faz sentido um ponto que é início e fim de hidrovia, que aqui vai ser início e fim, né? Vai sair tanto sair quanto chegar, ter pelo menos os estaleiros para manutenção, para criação de peças, enfim. Cadê o profissional dessa área? Cadê eu não sei nem como chama, né? Os pilotos, as embarcações, né? Então, assim, eu estou falando dessa parte. Cadê os profissionais também das agendas da área de tecnologia? Cadê os cursos da área de TI especificamente, né? Os cursos de inteligência artificial, os cursos das engenharias e mais aplicadas dentro desse escopo, dentro do lance tecnológico, né? As próprias engenharias, as hard sciences, digamos assim, né? Eu ainda acho que quando nós tivermos um esforço até mais integrado e maior em cima da formação de pessoas para atuarem nessas frentes, a gente vai começar a caminhar um pouco melhor em relação a essa agenda de futuro, que é o que nos impede de levantar um pouco a cabeça e olhar mais na frente. Porque do jeito que nós estamos, a gente está muito bem. Hoje nós conseguimos nos organizar e nos preparar para o presente. Já sabemos o que queremos e está posto à mesa. O Hub vai ter esse papel muito bem definido. Mas e como é que a gente olha para o futuro agora? Né, nesse ambiente de incertezas que a gente não sabemos como vai ser depois de 2032, quando tiver a implementação plena da reforma tributária e talvez um Estado que vai precisar depender mais da agregação de valor do que da cadeia primária, porque você não vai conseguir ser competitivo, né? Vai ter a questão da retirada da isenção de impostos que hoje tem para o setor do agro. Então, como é que a gente vai pensar isso tudo no futuro, né? Então, realmente são perguntas que eu não tenho resposta e que a gente tem que colocar aqui para já começar a pensar no próximo passo do Hub, porque esse projeto atual do Hub é de 3 anos. Né? Então, nós precisamos já começar a pensar na sequência desses 3 anos. Qual vai ser o próximo passo? Muito Concorda? bem, concordo. Faz sentido, sim. Mas então eu vou chegar aqui nos finalmentes, chamando a atenção para um detalhe. Tem um setor que vai aparecer com uma força absurda, que é um setor chamado bioeconomia. Lógico, é bioeconomia, porque Rondônia tem 62% do seu território intacto, floresta, 62%. E dentro dessa floresta tem bioativos importantíssimos para vários segmentos de indústria pelo mundo afora. Alimento, fármaco, cosmético e tem inclusive bioinsumos, né? Que não vou nesse detalhe, mas os fármacos, alimentos e cosméticos, sim. Bioeconomia. E a COIO está aqui justamente para colocar tecnologia a serviço da bioeconomia, sim. E eu gostaria de poder chamar Rondônia adiante do estado do agrobionegócio, agrobioeconomia. Continua agro, continua forte, mas traz mais uma força para agregar valor a todos que estão ali entendendo o quanto aquela floresta pode gerar de riqueza, de renda para fazer a diferença. E, assim, sendo bastante, né? Que tal estarmos sempre conectando lá dentro do Hub? O pessoal, escuta, não esqueçam da bioeconomia, porque Rondônia vai aparecer como um player nesse cenário. Tá aí, Camargo. Cabe aí? A COIO está liderando aí na vanguarda, né, da agenda de futuro
o que o Estado tem a melhor a oferecer para pensar no seu futuro. E não sou eu mais uma vez estou dizendo isso, não. Sei quem está dizendo são os artigos, as publicações. O professor Luiz Edelbrando Pereira da Silva, um grande cientista, publicou um artigo em 2011 na Interciência, na qual ele questiona as bases do desenvolvimento econômico na Amazônia. Do desenvolvimento, não do crescimento, né? E ele traz justamente esse elemento. Cabe a quem, Camata, fornecer soluções da agenda de futuro? Cabe às instituições de pesquisa, né, e às universidades pensar em estratégias a curto e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Sendo que a curto e médio prazo ele sugere, nesse trabalho dele que é riquíssimo, sugiro você depois dar uma lida, bem bacana, avanços nos sistemas produtivos de base. Que não é bioeconomia mesmo. É pegar, por exemplo, agregar valor ao Tucumã, ao cupuaçu, ao açaí. O açaí é o melhor exemplo disso, né? Dessa carteira de oportunidades para a agenda de futuro dentro da bioeconomia. Foi muito discutido isso na COP lá, né? Então a gente precisa entender, Camata, como que nós podemos colocar isso dentro da pauta estruturante para o futuro, porque a bioeconomia carece desse ambiente, né? Eu não tenho aqui alguns equipamentos, e aí eu estou falando agora como um químico biotecnologista, né, que não me permitem avançar no desenvolvimento aprimorado de tecnologias de ponta aqui, apesar de dominar as técnicas, né? Então a gente precisa trazer todo esse ambiente, trazer toda essa estruturação. E por que não tem, Camada? Porque não foi pensado nessa agenda de futuro. Então a COIO vem com muita competência liderando essa visão dessa principal pauta de agenda de futuro para o Estado do ponto de vista de trazer o desenvolvimento econômico, que é diante a bioeconomia. E aí, Camada, você une passado e presente, quer dizer, presente e futuro, onde você já tem toda uma estruturação de território que já aprendeu com o agro, e aí já está definido as áreas, já tem as posses, os documentos, já tem infraestrutura logística e tudo mais, agora trazendo junto, né, a questão da bioeconomia. Então o Denis Mineve fala no vídeo dele, do TED Talk, que essa característica de poder pegar um estado agro e implementar toda essa ferramenta, todo esse esforço também na bioeconomia, desse termo que você acabou de muito bem cunhar, que é a agrobioeconomia. E teve um estudo que foi feito pelo presidente Marcelo Tomé lá da Fiero, quando ele era presidente da Agência de Desenvolvimento. Foi feito um estudo pela FUNPAR, eles fizeram um mapeamento, né, do tecido de desenvolvimento local. E eu achei interessante que é um estudo bem longo, sabe, bem grande, que o final dele fala que Porto Velho reúne, dentre todos os estados da Amazônia, as melhores condições para liderar o desenvolvimento sustentável na região. Né? Então, esse é o caminho, Camada. Eu não tenho dúvidas e é nisso que eu acredito. E sim, o Hub vai precisar pensar nessas ações para essa agenda de futuro, mas também vai precisar dessa infraestrutura. Então, quando eu falo hoje da transferência de tecnologia, de agregação de tecnologia para o setor produtivo, a gente vai trabalhar com o que tem, né? Espero que com o tempo nós possamos desenvolver um parque tecnológico suficientemente robusto para dar esse suporte ao Hub na transferência de biotecnologia para sustentar a bioeconomia. Então eu espero que daqui a 10 anos nós estejamos sentados aqui de novo no nosso COIOcast falando de todos esses avanços que aconteceram daqui a 10 anos. E listando tudo que foi surgindo, olha, já está funcionando. Não, perfeito. Assim como estamos falando dos avanços da inovação que até um tempo atrás nós... A biotecnologia avança na vida. O meu filho caçula, o Arthur, meu menorzinho, com 21 anos, ele está lá na Unesp, em Assis, no interior de São Paulo, estudando engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Pois é. E já com essa visão assim... Isso. Clara. É importante deixar claro, viu, Camata, que a bioeconomia ela não vai vir para competir com o agro de forma alguma. Nunca. É porque eu vejo muitas pessoas fazendo confusão com isso. Não, estou fazendo confusão errado. É uma soma. Na verdade, ela potencializa vezes 10 ou vezes 100 o agronegócio. Tá? Ele potencializa. E assim, e para as áreas preservadas, o potencial também é gigante. Então, assim, dada aquele artigo do Interciência do professor Luiz Edelbrando, e dada a expertise que nós temos hoje de pesquisadores locais, e aí eu tenho que fazer uma chamada aqui, que é com a nossa Fiocruz, que hoje a nossa Fiocruz tem um staff tecnológico de equipamentos, de pesquisadores que
que podem ajudar a nuclear isso no longo prazo, na questão dos fármacos e dos ingredientes focados principalmente na nossa saúde. Aí a nossa Fiocruz aqui, ela de fato é sensacional, pode somar nisso, né? Precisando agora de recurso também ser aportado, né? Eu acredito muito que isso possa ser decisivo para a gente poder pivotar, né, o sistema produtivo, trazendo de um processo produtivo de base de baixo valor agregado para um de altíssimo valor agregado, podendo chegar em áreas de floresta preservada e conservada, na verdade em áreas de floresta conservada, né? Me corrigindo aqui, podemos chegar aí a cerca de R$80 mil por hectare ano só do beneficiamento da agregação de valor de produtos da floresta do ponto de vista extrativista. Claro que eu preciso de tecnologia para isso, claro, né? Mas é um horizonte que eu espero que esteja mais próximo daqui a 10, 15 anos. E sustentabilidade como consequência absoluta de tudo isso. Meu amigo, eu vou deixar você à vontade aqui. Obrigado. E a gente vai se despedir aqui, obviamente. É o primeiro de muitos que nós vamos fazer aqui para discutir, para bater papo e trocar ideia e chamar a atenção das pessoas para coisas que a gente está percebendo. Então, você que nos escuta aqui, eu vou me despedir aqui do Leandro. O Leandro vai também colocar aqui, fechar o raciocínio todo. Obrigado, Camato. É isso, eu quero alertar e destacar para você que está nos ouvindo o potencial da bioeconomia. Muitas pessoas ainda não conseguem enxergar isso, têm dificuldade de perceber isso, acham que está muito difícil tangenciar tudo isso. Mas eu estudei no laboratório, durante 14 anos que eu fiquei imerso dentro de um laboratório, várias plantas, né, como por exemplo o tucumã, que na sua amêndoa, que fica, né, na parte do coquinho interno ali, ácidos graxos que chegam a 70% da composição do óleo refinado interno, coisa que é muito difícil de encontrar na natureza nesse nível de percentual, muito difícil. E você tem isso, a gente chegou a ver sazonalmente isso acontecer no tucumã. Você vê plantas, né, como o jaborandi, que tem a policarpina, que é explorada aí como fármaco para glaucoma. Você tem a própria guaraná, que tem uma das maiores produções de cafeína, que hoje tem em todos os medicamentos na farmácia, todos não, né? Mas grande parte tem ali a associação com a cafeína. A gente pode produzir aí cafeína a partir do guaraná, além de outras bebidas, enfim. A gente tem óleo de copaíba, tem uma infinidade de produtos que sequer ainda foram explorados do ponto de vista econômico. Então essa é a grande oportunidade da bioeconomia. Agora a gente precisa agregar valor por meio de tecnologia e assim fomentar essa importante cadeia da bioeconomia. E parabenizar a COIL por estar hoje, no presente, pensando em soluções para o futuro, como é o caso do georreferenciamento por drones, permitindo fazer toda a identificação e dando dignidade, muitas vezes, para o trabalhador que está hoje nessa linha de trabalho, né? E assim profissionalizando a cadeia extrativista e trazendo credibilidade, porque o investidor não quer saber de uma cadeia que trabalha que tem o seu colaborador ali em situações análogas à escravidão ou em situações de trabalho realmente de alto risco, que pode colocar ele em situações realmente muito perigosas. Então essa é a minha mensagem de futuro. E o Hub RO, né, o Hub de Rondônia, está lá para você que quer se antenar mais sobre isso. Esteja conosco das 8 da manhã às 10 da noite, com eventos todas as terças-feiras. A gente fala palestra, mas é quase uma roda de conversa, tá, pessoal? Você chega lá, bate-papo. Vai ter alguém que vai fazer uma breve apresentação e depois abre-se para as perguntas e considerações. E uma ambição também que eu acho que é importante compartilhar, pessoal, é que futuramente a ideia do Hub é que ele funcione também aos fins de semana, principalmente capitaneando o pessoal do espaço alternativo, para também, além de se exercitar e trabalhar o corpo, também exercitar a mente. Boa, com pensado. Muito conhecimento, com muita inovação por meio do nosso Hub. E é isso, conta comigo, pessoal. Se vocês precisarem de mim para alguma coisa, eu, Leandro, estou à disposição, seja lá para qual for o projeto de inovação, para apoiá-los, para ajudá-los. Esse é o meu papel dentro do ecossistema. E agradeço a todos os amigos que nos apoiam também dentro dos projetos. Um ecossistema coeso, um ecossistema forte, é isso, né? São pessoas
que a gente pode contar quando precisa e também que estão à disposição. Sempre. Então, aqui você tem um amigo à disposição da COI, um amigo que você precisa para qualquer situação de inovação. Conta comigo, Camata, e mais uma vez parabéns aqui pelo importante espaço para a discussão da inovação no nosso estado. Fechado. E assim a gente conclui aqui mais um CoilCast com a presença aqui do Leandro, falando do Hub RO e de como é essencial se colocar à disposição de todos o acesso à tecnologia, à informação e ao processo de expansão dessa tecnologia para que ela chegue a todos os segmentos e faça agregar valor a todos aqueles que pretendem produzir, construir, entregar, prestar serviço, seja qual for a atividade. Obrigado a você e a gente volta. O CoilCast não para.